Começa agora mais um programa da Rádio Pinheiros, um programa produzido pelo Ministério de Comunicação da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. O vídeo já vai começar, mas antes eu preciso te apresentar o EAD Pinheiros, a nova plataforma de ensino à distância da IPP. O EAD Pinheiros é uma iniciativa da Junta Missionária de Pinheiros para a edificação da igreja e todos os recursos arrecadados nessa obra serão revertidos para evangelização. Conheça os nossos cursos no link que está aqui embaixo e cresça no conhecimento do nosso Deus. Diário de Eva, debatendo a verdadeira feminilidade no mundo contemporâneo, com Paola Reis e Letícia Minervino. Apresentação, Tainá Félix. Olá, sejam bem-vindos a mais um programa da Rádio Pinheiros, a sua rádio missionária aqui da Igreja Presbiteriana de Pinheiros de São Paulo. Hoje nós estamos com o programa Diário de Eva. Esse programa a gente fala sobre a verdadeira feminilidade segundo a Bíblia. E para conversar com vocês, eu, Tainá Félix, juntamente com elas, com Letícia Minervino e Paola Reis. Bom dia, meninas! Bom dia! Não foi ensaiado. Não foi. Tem dia que ensaia, tem dia que não. Não, na verdade a gente nunca ensaia, mas às vezes a conexão está melhor. Vamos aprimorar isso, né? Vamos melhorar. Para 2020, né? 2020 a gente vai dar uma melhorada. Isso mesmo. Sim. Esse é o último programa agora de 2019, né? E Sim. para encerrar, o tema de hoje, Paola. Hoje vamos falar sobre as mulheres na genealogia de Jesus. A gente resolveu falar disso porque é o último programa do ano. A gente começa a pensar em muitas coisas, né? Final de ano é meio que inevitável que a gente pense no fechamento de um ciclo, início de outro, o que ficou para trás, como a gente faz aquele balanço geral da nossa vida, o que a gente aprendeu, o que a gente não aprendeu, o que a gente quer fazer em 2020. E a gente também tem a questão da comemoração do Natal, né? O nascimento de Cristo, para a gente poder lembrar dos nossos motivos de gratidão, principalmente pela nossa salvação. E aí, juntando esses dois temas, a gente pensou em falar sobre as mulheres na genealogia de Jesus e o que elas têm em comum, né? Por que elas são citadas ali, e a gente vai ter uma conversa muito, muito legal sobre graça e sobre restauração, né? Então, baseado no que elas têm a nos mostrar com suas histórias. Que maravilha. E é bom pra gente apontar pra Cristo, né? Semana que vem a gente vai estar comemorando o Natal e às vezes a gente perde o foco, a gente não entende muito bem, a gente se atém aos prazeres da comida, das roupas novas, presentes, das listas de 2020 que a gente vai cumprir. E a gente esquece de que o real sentido de tudo isso é Jesus. Então, falar dessas mulheres, a gente vai estar falando, apontando para quem é o nosso Salvador, para quem nos deu esse momento agora, né? Que bem, ai que lindo! Então, para começarmos, vamos com a primeira pergunta, que eu acho maravilhoso, que a Paula até já citou um pouquinho, né? Sim. Um fio estranho percorre as mulheres mais importantes associadas a Jesus. São todas mulheres de, digamos, má reputação. A maioria de suas histórias, de suas notórias reputações, provém de escândalos sexuais. O que diz isso sobre Jesus? É isso mesmo? Sim. Exatamente. Exatamente. Na verdade, a gente vai falar, quando a gente começar a passar sobre a história delas, a gente vai ver. A ideia é a gente pensar o que elas têm em comum, né? Eu vou ler o texto, né? Eu acho que a gente sempre, todo programa, principalmente Diário de Eva, a gente bate na tecla de que a Bíblia não é machista. Né? Muitas pessoas entendem o cristianismo como uma religião machista, acham que a Bíblia é uma religião machista. A Bíblia é machista quando fala de submissão, quando fala de obediência, e entende a mulher como parte mais frágil, e não é. E se tem um texto que é bom para a gente pensar sobre isso, é Mateus 1,
porque as mulheres, geralmente, elas não eram citadas nas genealogias, né? A gente sempre... os homens são citados, mas Mateus 1 tem a genealogia de Jesus e tem... pontua algumas mulheres especiais que têm suas histórias registradas no Antigo Testamento, e aí a gente vai fazer um paralelo com elas, mas antes disso eu vou ler Mateus 1 para a gente ver como que elas são citadas aqui, tá? Mateus 1, capítulo 1, livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou Judá e os seus irmãos. Judá gerou Pérez e Zera, cuja mãe foi Tamar, primeira mulher. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Arão, Arão gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Rute, e Obed gerou Jessé. Jessé gerou o rei Davi, e o rei Davi gerou Salomão, cuja mãe foi aquele que tinha sido mulher de Urias, né, Batseba. Salomão gerou Roboão, Roboão gerou Abias, Abias gerou Asa, Asa gerou Josafá, Josafá gerou Jorão, Jorão gerou Uzias, Uzias gerou Jotão, Jotão gerou Acás, Acás gerou Ezequias, Ezequias gerou Manassés, Manassés gerou Amon, Amon gerou Josias, Josias gerou Jeconias e os seus irmãos no tempo do exílio da Babilônia. Aí lá no versículo 15 vai. Eliúde gerou Eleazar, Eleazar gerou Matã, Matã gerou Jacó, e Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Então, uma das conclusões que a gente chega é: não pulem as genealogias, tem muita coisa interessante. Eu dei uma pulada aqui no meio, mas é porque a gente vai falar das mulheres, tá? Mas vocês podem ler inteiras, que elas têm a sua Fica ler inteira. Fica a dica. Sim, é porque a gente vai falar das mulheres especialmente, então o nosso tempo urge, então a gente já pulei aqui para falar de Maria e a gente segue. Muito bom. E aí, para a gente conhecer um pouco mais dessa história, a gente precisa conhecer um pouco dessas mulheres, né? E eu acho que nós conversamos, para mim também foi um estudo muito legal, e a gente sempre vê um outro lado, né? Quem teve a participação na geração de quem, mas a Bíblia, ela aponta pontos importantíssimos nas histórias dessas mulheres que a gente precisa conhecer, né? Sim. Então, eu acho assim... Quais são as mulheres citadas na genealogia de Jesus? Deu um tilt. E o que cada uma delas significa? Vamos fazer um resumo das histórias delas? Vamos, claro. Legal. É a parte mais legal, acho. O que para mim foi mais legal nesse estudo foi passar por mulheres que eu já conhecia a história, a gente conhece, são mulheres famosas, né? Mas ver a ligação entre uma e outra, assim, ver que elas têm um fio que liga a cada uma delas. Exatamente. Bom, a primeira começa no versículo 3 o versículo 3 do capítulo 1 de Mateus, que é Tamar, né? Foi da tribo de Judá. E aí, eu acho interessante a história dela, porque ela vai ser ligada em Gênesis 38, que é a história dela, né? Que fala sobre como que ela tinha a história complicada e como que ela se vestiu, né? Ela não foi propriamente uma mulher de má reputação, mas ela se vestiu como uma mulher de má reputação para conquistar o Judá. Isso é importante, né, gente? Sim. A história dela é complicada, né? A história toda, a gente não vai conseguir ler todas as histórias, né? Mas, para quem estiver acompanhando a gente depois quiser estudar, a história dela está lá em Gênesis 38, né? E ela foi casada com os filhos de Judá, né? Ela foi casada com o primeiro filho, o nome engraçado, né? Só tem 2 letras, e aí, antes, eu estava conversando com a Tainá sobre isso, e a gente estava falando sobre por que os maridos dela morriam, né? E eu não me lembrava, mas quando a gente passou a história, tá escrito lá que eles morriam porque eles eram maus, né? Exatamente. Eles eram homens maus, e aí Deus matava, aí casou com o irmão, porque, né, a lei judaica promovia isso. E ele também foi mau. E ele morreu também por conta disso. E Judá
não foi bom também, porque ele Fez uma promessa. ele tinha que, na verdade, continuar seguindo a lei e dar o mais novo, sei lá, para ela, mas ele atribuiu a responsabilidade da morte dos filhos para ela. Ele entendia que, eu vou dar meu próximo filho e ele vai morrer também. Tipo, ele não entendia que quem estava errado eram os filhos dele. Aquela proteção, né? E aí, baseado nisso, veio a tragédia, né? Ele Exatamente. enrolou. Aí né, a Tamar. ele devia ter entregue, sei lá, a ela também, que era o filho mais novo. Ele deu uma engambelada ali e falou assim, veja bem, deixa que vai pra casa, lá quando ele ficar mais velho, você vai ter, né, relações com ele e tudo mais. E aí ela percebeu que isso não ia acontecer e deu o jeito dela, né, se vestiu de prostituta, seduziu o sogro, eles tiveram relações. Então é uma história complicada, né? Sim. E a história diz... Se for ler a história, não tem um versículo que dá pra explicar, né? Assim, pontualmente. Tem que ler a história mesmo de Gênesis 38. Mas o interessante é que a Bíblia fala que ela era uma prostituta cultual. Ela se travestiu de uma prostituta cultual. Então, era, além de ser alguém que prestava serviços, era alguém que era idólatra, né? Ela se travestiu de alguém que adorava outros deuses através do sexo. E um dos versículos importantes na história dela é o próprio Judá, apesar dessa situação, né, de impureza sexual e tudo mais, ele fala no versículo 26 do capítulo 38, ela é mais justa do que eu. Né? Então ele reconhece que apesar dessa complicação, né, porque antes dele saber que ela estava grávida dele mesmo, ele falava, pega e queima, vamos queimar, então vamos tacar fogo nela. Né? E depois que ela fala, olha, o pai do meu filho é o dono disso daqui, ó, viu, querida? Os pertences que ela pegou na época. Tá, sou eu, veja bem, então ela é mais justa do que eu, né? Ele sabia que estava passando por isso exatamente porque ele foi injusto. Né? E aí, desse relacionamento dela com o sogro, Aí vem os gêmeos. Vem os gêmeos. Onde a gente já leu ali na genealogia de Jesus, Mateus 1. Pérez é com S. Zerá. É com Z. É com Pérez S. Eu e queria Zerá. falar Zé. Nomes bons pros gêmeos, não é? E Zerá. Muito bom. E assim, eu acho que nós vamos pontuar isso mais pra frente, né? Que nós vamos realmente citar alguns exemplos de coisas que aos nossos olhos pode não parecer correta, né? Mas que tudo tem um propósito, né? Nós vamos chegar nesse ponto, que eu acho que é a chave de tudo isso, né? E aí nós vamos para a segunda mulher. Raabe. Eu ia falar Ruth já, mas Eu também tava com Ruth na cabeça. A gente chega lá, calma. Dê uma olhadinha aqui de novo. Calma, senhor. E aí nós vamos para Raabe, que também é citado em Mateus, né? Sim. E a história está em Josué 2, e no capítulo 2 e capítulo 6. Exatamente. Porque tem uma progressão na história, né? Tem a primeira vez que ela aparece no capítulo 2 e depois ela aparece no capítulo 6 já salva, né? A gente vai explicar no decorrer. Sim. O interessante é que ela não usava disfarce de prostituta, ela realmente era uma prostituta, né? E ela era de outro povo, né? Qual povo que fala que ela era? Ela morava em Jericó. Que eles estavam na terra que, né, era a terra prometida e os espias foram até lá, foram direto na casa dela, pediram proteção e ela confiou no Deus deles, né? E ela colocou a vida dela em risco, né? E por conta disso ela foi retribuído, né? A ela a fidelidade dela ao Deus deles, né? E colocar aqui o T. Flavon diz que era cananeia. Ah, tá bom. Tá escrito aqui. Canané. Porque quem morava quem estava indo conquistar a terra, né? O povo que saiu do Egito, o povo foi conquistar Canaã, né? E ela estava lá. Então, cananeia. Sim, moradora de Jericó, que era parte... Então, ela era prostituta e ela era gentia, né? E aí,
ela fala para os espias, né, que a gente, lendo aqui a história, é interessante ela reconhecendo, né, no versículo 10 do capítulo 2, ela fala, porque nós ouvimos que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vocês quando vocês saíram do Egito. Também ouvimos o que vocês fizeram com os 2 reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam do outro lado do Jordão. Quando ouvimos isso, nosso coração se derreteu. Todos ficamos desanimados por causa da presença. Olá, tivemos um pequeno probleminha técnico, a nossa internet ela caiu, mas já estamos de volta e vamos retomar aqui o assunto. Nós estávamos falando de Raabe e nós estamos fazendo a leitura dela, é isso, Paola? Sim, não, a gente estava parte, comentando a história dela. O quão complicada era a história dela. Exatamente, então vamos voltar de Raabe. Nós falamos de Tamar e agora nós estamos na segunda mulher, que é Raabe. A mulher que ajudou o povo de Deus a entrar na Terra Prometida. Olha que bênção. Sim. Que apesar dela ser uma prostituta, né, que ela era, mas ela tinha um temor de Deus, né? Sim. Ela, mesmo vivendo em pecados, mas ela tinha, acreditava, ela tinha consciência, ela conhecia a história da promessa de Deus e ela queria viver isso, Provavelmente eu acho, ela estava naquela fase de querer entender quem era esse Deus, né? Ela tinha curiosidade. Então ela teve ali a oportunidade com os espias na casa dela de saber, de reconhecer. Eu tô temendo o Deus de vocês, né? Porque a gente já ouviu falar o que ele fez por vocês, né? E aí ela reconhece, porque no versículo 11 do capítulo 2 de Josué, porque o Senhor, o Deus de vocês, é Deus em cima dos céus e embaixo da terra. Então, quando ela reconhece isso, ela... E é muito interessante porque a gente não entende, né? Um mistério de como que ela foi convencida disso. Como que ela abriu mão do povo dela, do lugar que ela morava, de tudo isso. Tudo bem que dentro da sociedade que ela estava, ela já era mal vista, ela tinha uma má reputação, né? Se a gente for parar para pensar, o que ela tem para perder? Mas ela tinha a família dela lá, e tanto é que ela pede para os espias para salvarem, né? Quando ela tinha fé, ela tinha certeza. Ela faz um acordo com eles, né? E parece que ela tinha certeza de que eles iam realmente conquistar a terra. Sim. E... Tipo, isso daqui já tá certo. Se Deus prometeu pra vocês, esse Deus aí de vocês, ele vai cumprir. Então a gente vai fazer um acordo aqui, tá? Quando vocês entrarem aqui, não me mata, não. Deixa eu e minha família. E aí eles colocaram um sinal na janela dela pra quando eles entrassem a casa dela não ser destruída, né? E foi dito e feito. Lá no capítulo 6, a gente vê tudo isso se cumprir. E tanto é que ela casou com Salmão, né? Que vai entrar na genealogia de Jesus novamente. Exatamente. Exato. A gente vê que até aqui, assim, pelo menos a gente, quando fala da salvação da casa e da família dela, ela cita os irmãos, o pai e a mãe. Provavelmente ela não era casada ainda. E aí eles colocam aqui no final no meio, né? No final do capítulo 6, né? Mas Josué conservou a vida da prostituta Raabe, a casa do seu pai e tudo que ela possuía. E Raabe ficou morando no meio de Israel até o dia de hoje, porque escondeu os mensageiros que Josué tinha enviado para espiar Jericó. E aí a gente percebe que ela ficou entre o povo, converteu-se, ficou ali e depois casou com um israelita, Salmão, no caso. E aí ela se tornou a Aí aqui pede pra gente adicionar mais 24 os grandes homens. Tataravó de Jesus. Exatamente. Muito bom. E aí a gente chega também até Ruth. A Ruth, que vocês queriam tanto chegar em Ruth. Chegou. Nós já falamos de Ruth, né? Num programa anterior, né? Um programa inteiro pra sobre Ruth. Sim, ai, que exatamente. lindo. E então, se você quiser saber mais sobre Ruth, assista esse programa. Exatamente. Sim. A gente tem até uma recomendação de livro, que a gente não tá com o livro aqui, mas é As Boas Novas em Ruth, do pastor Garófalo, né? Emílio e Garófalo, é ótimo. Leiam esse livro, vocês vão ter outra visão do livro de Ruth. E, Paola, conte-nos sobre Ruth. A história de Ruth. Então, na verdade, a gente vai fazer um resumo, como a gente está fazendo de todas, mas Ruth, diferente das outras duas, ela não era uma prostituta, ela não tinha na história dela, pessoalmente, um escândalo, pecado sexual, nada nesse sentido, mas ela era moabita, né? Ela era gentil, e a história do povo dela já era complicado, né? Eles já eram um povo que vieram
do incesto de Ló e com das suas filhas filhas, né? Eles são fruto de uma nação que tinha um contexto histórico complicado, né? Então, mas ela era gentia, e a gente sabe que os israelitas não deviam se casar, mas Deus tinha algo especial para ela, né? E para mostrar para nós com esse casamento complicado, né? A gente vê que ela era uma pessoa que foi fiel a Deus, né? E então o povo da qual ela veio, ele era um povo pagão, era um povo politeísta, mas Deus escolheu ela desse povo e tirou e a colocou na história de Jesus para mostrar que Deus vê além disso, sabe? De que Deus não é isso que marca a nossa história, né? E o interessante é que é exatamente o fato dela ser estrangeira desse povo que tornava ela uma mulher de má reputação, né, para os israelitas. Então, diferente de Tamar e Raabe, que tiveram problemas na área sexual, ela era uma mulher muito... Você vê a narrativa de Ruth, ela se mostrava uma mulher muito íntegra. E ainda assim ela era mal vista pelo fato dela ser estrangeira, dela ser viúva. Ela era pobre, né, porque o esposo dela tinha morrido. E eles vieram de de um contexto diferente. A família dela tinha saído dentro do povo de Israel por medo da pobreza. E aí, todos os homens da família morreram e sobrou ela e Noemi, Sim. que retornaram pro povo de Deus. E aí, então, quando ela estava vivendo, ele colhendo espigas, ela conhece Boaz, que a representa e toma ela como esposa, né? E a coloca na linhagem de Jesus, né? Isso E mesmo. uma das coisas que a gente até comentou um pouco antes era dessa ligação com Raabe. A gente não sabe se a Raabe era diretamente mãe de Boaz, mas podia ser avó, né? A gente não sabe se pulou algumas... As genealogias costumavam pular algumas pessoas, algumas gerações, mas de alguma forma Boaz recebeu de Raabe uma educação de que ele podia olhar para uma mulher além da sua descendência. da sua descendência, né? O que a gente não é simplesmente abrindo a ideia de que, não, posso casar com alguém que não é israelita. Não, ele viu que ela era temente a Deus, né? Então ele olhou além do fato dela não ser israelita de sangue, mas o fato de que ela servia ao Deus de Israel, né? E porque Raabe foi essa pessoa também, né? Ela tinha uma linhagem gentia, mas em um momento da história dela, ela reconheceu o Deus de Israel, né? Então, isso é mais do que o sangue, né? Vai além Mais disso. do que seu povo, né? Mais do que muitas outras histórias. Sim. Que é o que a gente, às Que vezes... é a nossa história, né? Exatamente. É a nossa aponta história. pra gente, Exatamente. né? É interessante até pela fala de Ruth, né? Quando ela fala com Noemi, que ela não estende só, seu povo é meu povo, ponto. Ela fala, o seu povo é meu povo, o seu Deus é meu Deus. Ele me define, né? Sim. Você fala que seu Deus é meu Deus, ele te definiu naquele momento. Não foi a sua condição de estrangeira. E a própria Ruth, quando Boaz foi benevolente com ela, ficou surpresa, né? Ela, na humildade dela, falava assim, não, mas eu sou estrangeira, você não tem nem por que ser gentil comigo. E aí é chegar ao ponto dessa esposa dele, é a graça de Deus mesmo, né? É Deus mostrando que ele olha, ele vê o macro, né? Aí a gente fica, às vezes, tão preso em situações, em histórias e no nosso passado, e esquece que Deus olha a história como um todo, né? E mais do que isso, o que ele pode fazer através da nossa história. Como ele pode mostrar a graça através da nossa história. Ai, que lindo. Independente do que a gente vê em nós mesmos, né? Do que as pessoas vê em nós. Exatamente. E aí a gente chega à esposa de Urias, Sim. que é Batseba. Batseba, que é uma história triste também, complicada. Aquela coisa que você não quer contar para as suas próximas gerações. Sabe a sua avó? Então você não sabe, né? Ela, na verdade, era casada com outro cara, e aí o seu
avô foi lá e pegou, roubou, matou o pai dela. Você não quer, né? Você quer esconder isso da sua história. E o interessante foi que ela, assim, inicialmente não tinha nenhum problema na área sexual, ela não era prostituta e também não era estrangeira. Mas a linhagem, a partir dela, surgiu a partir de um adultério, né? Sim, adultério, assassinato. Aquela coisa de trama de novela, né? Foi novela mexicana. Sim. Né? A gente não tem nenhum indícios na história dela de falar se ela estava afim, se ela quis, se ela não quis, como foi a dificuldade dela. A Mas narrativa gente não foca na a narrativa não fala dela especificamente, e não, porque não é esse o ponto, senão Deus A narrativa está em 2 Samuel, capítulo 12. Sim. Então, se vocês quiserem ver... A gente não falou de Ruth, mas Ruth tem um livro inteiro Isso que eu ia falar agora. claro. E a história de Batseba está em 2 Samuel 11. Né? Mas o que a gente precisa deixar, o que precisa ficar evidente aqui não é se ela, né, participou, se ela não participou, se ela, como que ela lidou com, como ela lidou, exatamente, Davi, né? Com isso, mas exatamente a complicação da história, né, e a dificuldade da história e como ela sofreu também com tudo isso, né, ela engravidou e ela perdeu um filho, né, e depois Deus teve... Teve aborto não, a criança morreu depois de nascida. Depois, tá exato, certo. E depois ela teve um filho, né, Salomão e tudo mais, mas não foi simples, né, querendo ou não, ela foi pivô de várias tragédias na história da família de Davi. Sem falar que era o próprio rei que tinha ordenado com que ela fosse, né, então ela poderia sofrer consequências se ela não obedecesse ao mandato do rei. Então esse não é o ponto, mas é você olhar uma história que cheia de tragédias, né? Bem problemática. Propósito, né? E o nome dela tá aqui. Né? Aí a questão é por que o Senhor permitiu que ela aparecesse na genealogia, sendo que ela é uma mulher, assim, de má reputação pra época dela, né? Exatamente. E aí a gente chega em Maria, né? Exatamente, né? A mãe de Jesus, né? Que muitos pensam que nós reformados desrespeitamos, porque nós não a beatificamos, mas não tem nada disso, né? Nós respeitamos demais a história de Maria, porque ela mesmo foi escolhida para essa missão, né? Essa missão muito importante, e ela aceita, apesar de todas as complicações que isso poderiam gerar para ela. E principalmente a vida dela sendo colocada em risco, né? Pensa só, José podia não acreditar, botar ela para ser apedrejada. Exatamente. E passar toda a humilhação que uma mulher adúltera poderia passar naquela época. Que preservou, né? Mas preservou ela em todo também momento. confiou o interessante é que ela não era uma mulher de má reputação, mas ela se tornou para que Deus fosse glorificado, né? Exatamente. E visando um bem maior. Sim. E isso ficou, obviamente, a má reputação dela ficou ali entre ela e José num pequeno momento, né, que quando José ficou sabendo, e depois o próprio Deus revelou a ele em sonho que não era bem assim a situação, mas, querendo ou não, era um risco grande para ela, né? A gente sabe que não era um risco, porque a gente sabe quem criou a situação foi o próprio Deus, mas... aos olhos humanos. É temível, né? Porque imagina você nessa situação. É bem complicado, né? Aliás, muitas vezes nós estamos em situações difíceis, complicadas na nossa vida, e às vezes a gente não entende o propósito daquilo que elas têm, né? Sim. Nós vamos até continuar o assunto, falando um pouco mais sobre... Mas a ideia é entender que mais do que essas histórias, né? A chave de tudo isso é a graça de Deus na vida da gente chega exatamente nesse ponto. Nós vamos chegar, porque aí vem a outra pergunta, né? Que além dessas mulheres da família de Jesus, há mulheres de má reputação em seu ministério, não é? Não temos... Né, outros... as próprias mulheres que seguiam Jesus, né? A gente teve a samaritana da fonte de Sicar, que ela era uma mulher que Jesus mesmo falou para ela, você teve 5 homens, o que você tá agora, né, seu também. E era uma mulher de má reputação, tanto é que ela saía para pegar água meio-dia no poço, e era um horário que ninguém ia por conta do sol, e ela tinha que ir esse horário porque ela era mal vista pela sociedade da época.
E Jesus conversou com ela e ofereceu a água, se ofereceu para ela, né? Jesus ofereceu a água que sanou toda a sede dela, a ponto dela, depois dessa conversa, ir pregar para a cidade. Tipo, se despedir de toda a reputação, uma reputação que ela tinha, não ligou para a reputação, como as pessoas iam ver, e ela foi e pregou na cidade de Jesus Cristo. Então, Jesus transformou ela a tal ponto que ela encontrou a identidade dela nele. E ela foi outra pessoa também que, quando Jesus falou com ela, ela falou assim, tá, por que você tá falando comigo? Sabe, eu sou samaritana, você não tá entendendo, né? Então, são mulheres que tinham um olhar de inferioridade para elas também, e o próprio Jesus, ao se colocar na história delas, dá uma outra vida, dá uma outra identidade. E até porque ela tinha um problema na área sexual e ela era estrangeira, né? Estrangeira pro povo judeu, né? Pro povo, sim. Ela era samaritana. Mais e os do que isso, né? Era considerado um povo inferior, né? Inimigo, né? Então, é complicado você ver como os olhos humanos são tão rasos, né? E como Deus vai muito além do que a gente pode enxergar, né? Obviamente, não dizendo que Deus escolheu cada uma delas porque elas tinham algo especial. Não, Ele que tira essas mulheres, a nós mesmos, das nossas histórias difíceis e transforma as nossas histórias difíceis. Não porque nós temos algo especial em nós, ou elas tinham algo especial nelas que fizesse com que eles as escolhessem, mas ele pega pessoas complicadas e transforma. A glória dele, né? Exatamente. E você vê que isso chegou até a história do Messias, a história do próprio filho dele. Exatamente. Então ele decidiu colocar mulheres problemáticas numa genealogia que só aparece homem, para mostrar que é a glória dele que modifica as pessoas e que as torna importantes, né? Exatamente. E a história não para por aí, né? Na Mulher do Poço. Nós temos também Maria Madalena, que é um ícone também na história, né? Até hoje, né? Nas representações ela está presente, não tem como. É que ela foi uma discípula, né? Exatamente. Ela seguiu, e ela foi a primeira pessoa a ver Cristo ressurreto. Isso eu acho muito incrível. E na Bíblia deixa, né? A história foi contada justamente pegando esses pontos mesmo, né? Não deixou escapar. E uma coisa que é interessante, porque nossa vida tem muitos pontos difíceis, mas que a gente não quer revelar, a gente tem vergonha de contar, né? Exato. A gente quer sempre contar a melhor parte de tudo. A gente quer sempre mostrar da melhor forma possível um problema e tentar maquiar aquele problema, porque a gente tem vergonha, né? A gente se constrange, não sabe como lidar às vezes. Só que a Bíblia não poupa. A Bíblia, nenhuma das histórias a Bíblia poupou. A Bíblia não maquiou a história de ninguém. Ela foi muito direta e sincera na vida de cada... E mais que isso, ele traz, só de mostrar na genealogia de Jesus essas mulheres especificamente, ele tem um significado isso, ele traz essas histórias para mostrar alguma coisa pra gente, né? Para mostrar que as histórias complicadas não definem você. Né? Não são as histórias complicadas que definem o nosso futuro, que definem quem a gente é, que definem a nossa identidade. Né? É o Cristo quem faz isso. Exatamente. Né? Ele pega essas histórias complicadas e transforma. É muito comum quando meninas que se convertem na vida adulta, e eu faço, quando eu trabalhando com aconselhamento aqui, discipulado, muitas meninas virem procurar o aconselhamento pela crise do tipo, eu me converti, tenho uma história complicada no passado, e eu não consigo entender por que Deus permitiu que isso acontecesse comigo. Por que Deus não me chamou antes, sabe? Por exemplo, meninas que perderam a virgindade antes de se converter. Né? E elas chegam, assim, falando, chorando, sabe? Como elas carregam esse peso, como elas carregam esse fardo de não entender a graça mesmo. Né? Tu fala, poxa, mas eu queria que Deus tivesse me chamado antes. Poxa, eu me converti com 19, com 18, se fosse um ano antes. Né? Teria sido diferente, e o foco talvez, delas né? tá no fato de uma pureza física, né, de uma virgindade física, e elas não entendem a transformação que Cristo faz, né,
a limpeza que Cristo faz de dentro para fora, que é o que de fato importa. Né? É claro que você tem consequências, você tem memórias que você não queria ter, você, né, tem as consequências do seu pecado, mas a pureza, a limpeza que Cristo faz nas nossas vidas, ela é muito maior, ela é graciosa. Né? Ele apaga de fato o seu passado, ele faz você novo. Né? E é isso que a gente precisa entender na história dessas mulheres. Que podia, imagina, histórias traumáticas aqui. Sim. Pensa a Tamar, que perdeu 2 maridos, né? E teve um filho teve 2 filhos com um sogro, né? E podia falar assim, não, isso determina a minha história, olha só como isso me mancha, olha como, né? A gente... Não tem transformação, não tem redenção, minha vida acaba por aqui. Mas é como Paulo dizia, né? Onde abundou o pecado, superabundou a graça. E Deus se interessa por pessoas tão pecadoras, porque ele vai ser glorificado e ele escreve a nossa história, né? A gente tem que estar interessado em como que Deus vai tratar dali pra frente. A nossa vida se trata de como ele vai escrever essa história e como que a nossa vida começa quando a gente começa a nossa vida com Deus. Então, todo o passado fica para trás. Todos os nossos pecados, a gente crê que tá nele, tá no mar do esquecimento, tá onde o Senhor perdoou. E aí a gente tem que crer que a nossa identidade está em Cristo. Que nem Maria Madalena, ela tinha 7 demônios, a história narra, né? Ela era conhecida como uma mulher endemoniada. Ela realmente estava no reino das trevas, mas Jesus a transportou para o reino do seu filho amado, né? Como Deus fala. Deus transportou ela para o reino da luz. E ela foi capaz de ser uma discípula e de pregar o evangelho, de andar com Cristo e de viver esse amor com o Senhor, de viver esse amor em Cristo, de ter uma nova identidade, de ser uma nova mulher, de ser aquela que viu primeiramente Cristo ressurreto, de presenciar o cumprimento do plano da salvação. Exatamente. Eu acho que, só para... até tem uma pergunta aqui, eu não vou nem repetir, mas eu acho que vai responder essa pergunta também, da Adriana. Sim. Eu acho que o que a gente tem que se apegar e entender um pouco dessas mulheres, nós citamos os versículos, né, os livros da Bíblia, que é interessante que você que ouviu leia para conhecer, é importante isso mesmo. Mas muitos aqui... É citado Ruth, alguns falam que é um romance. O outro... Gente, esqueça essa visão nossa de é um romance, uma ação, um suspense, o que foi. A gente tem que entender o suprassumo de tudo isso, o principal. Cada um cita exemplos diferentes de cada história, né? Todas são diferentes em si, mas o principal em comum entre elas, eu acho que é o que a gente vai entrar aqui agora, que eu acho que prestem atenção. Esqueçam a nossa visão humana na hora de tentar entender essas histórias, porque a gente não vai conseguir. Sim. O propósito de Deus, o plano de Deus, ele vai muito além do que a gente entende, né? Das nossas limitações aqui, né? Sim. E aí eu acho que entra até outra pergunta, eu vou fazê-la, mas a gente já respondeu de certa forma, que é por que Maria Madalena, né? Por que a mulher do poço, né? Por que Batseba, Ruth, Raabe e Tamar? Por que Deus optou por tornar essas mulheres de má reputação tão proeminentes na história redentora? Porque elas conseguiram ver muito além do que a gente enxerga. Elas viram que a graça de Deus, o plano de Deus, foi isso. Elas não foram pela paixão, pelo amor, nada disso, mas foi pela graça. Elas conseguiram ver Deus. Elas eram pessoas que Deus usou realmente para esse propósito, né? E aí a gente continua. Sim. O interessante dessas histórias, a gente não entende a complexidade, a profundidade disso tudo para Deus, né? No espectro divino. A gente consegue ter um convencimento e saber pela palavra que Deus se importa com essas mulheres. E que se Ele se importou com essas mulheres e se importou em colocá-las na genealogia, nas histórias do Evangelho, colocou mulheres-chave na história de Jesus, significa que Ele quer mostrar a graça dEle para diversas pessoas. Deus não se importou em delas serem estrangeiras, Ele não quis pegar só uma judia, casta, para colocar na... Tanto é que não tem essa mulher na genealogia. Ele quis colocar Jesus num galho retorcido, na família, numa família que era conturbada, para mostrar que a graça dele vai até a última instância. A graça dele alcança lugares infindáveis, lugares que a gente nem imagina.
Porque se você entende que a sua história... Às vezes, eu já vi diversas pessoas, até na área do discipulado, a gente encontra muito isso. As meninas, os meninos também chegam e falam assim, poxa, mas como que Deus vai me querer? Porque eu tenho um passado tenebroso, eu tenho pecados nessa área, eu não tenho condições de chegar perto de Deus, de ter um relacionamento com Ele. E aí, quando a gente lê tudo isso, a gente vê as pessoas da Bíblia, a gente não tem mais aquele mundo Disney de infância, de quando a gente lê a Bíblia, a gente via, olha, Davi era corajoso, olha, não sei quem era assim assado, manso. A gente consegue ver os personagens como seres humanos iguais a nós. Exatamente. A gente consegue ver Davi como um homem segundo o coração de Deus, mas a gente vê que ele era pecador, que ele foi um adúltero, ele foi um assassino, mas que Deus, pela graça dele, o resgatou e fez com que ele fosse um rei em Israel, que ele apontasse para Cristo, para que ele fosse da genealogia do próprio filho dele, que era perfeito. Então, a gente vê mulheres como Tamar, mulheres como Raabe, mulheres que tinham um passado que, se a gente tivesse elas hoje em dia, a gente não ia querer evangelizá-las. Porque a gente é hipócrita, né? Esse é a verdade. E aí, a gente não ia querer lidar com elas. Mas Deus lidou. E da mesma forma, Deus pode lidar conosco hoje em dia, e a gente pode deixar o nosso passado para trás e olhar para Cristo, olhar para quem Ele é e o que Ele pode fazer nas nossas vidas, né? Uma coisa que é comum a gente escutar, quando você falou de discipulado, eu lembrei de coisas que eu ouvi muito, assim. A gente tem, às vezes, histórias complicadas, muita gente se converte na vida adulta, do tipo... de não ter caminhado com Deus na infância, não ter tido acesso nenhum à igreja, e depois de adulto, aqui em Pinheiros é super comum, né, pessoas que estão se batizando, às vezes idosas e assim por diante, e aí ela olha para sua história e entende que, obviamente, ela não é referência para ninguém. E na hora que você fala que ela se converte e ela, né, vai amadurecendo, e você fala de discipular alguém, de ajudar outras pessoas, ela se prende ao passado. E fala, eu não posso ajudar ninguém. Né? Era muito comum na minha outra igreja, quando a gente falava para os rapazes mais velhos, casados, jovens mesmo, ajudarem os adolescentes, eles falarem assim, não, eu não posso, você não sabe. Quando eu tinha a idade deles... eu fazia isso, então eu não posso, eu não sou o cara referência para isso. Não, muito pelo contrário. Você sim é referência para dizer para eles o que Deus fez na sua história e como você não recomenda que eles vivam como vocês viveram na idade deles. Né? A impressão que dá é que eles entendem, eles não entenderam ainda a graça, do tipo, a impressão que dá é que, se eu estivesse na idade deles, eu faria tudo de novo. Como se o poder fosse dele, né? Quando, na verdade, a própria graça que eu não posso falar, por exemplo, mulheres, eu não posso falar pra ela não namorar um não crente, porque eu casei com um não crente e tal, então... Quem sou eu, né? Deus foi misericordioso comigo, mas eu não posso... Não, você pode falar. Você pode falar que você não recomenda isso. Aconteceu com você, deu certo, às vezes seu marido se converteu, mas você não recomenda isso, né? Não é, a referência não é a sua história. A referência é o que Cristo fez na sua vida. Né? Então, esquece essa ideia de que, não, mas meu passado... Não é o seu passado que determina a sua identidade, né? E não é o seu passado que possibilita ou não você discipular alguém. Você discipula a pessoa na palavra. Esse é o seu foco. E se você não quer fazer isso, talvez você ainda não tenha entendido o que Cristo fez na sua história. Exatamente. E tem um versículo que eu acho que é Deus, né, dizendo em voz alta, através de cada mulher que está aqui, que é, portanto, se alguém está em Cristo, ele é uma nova criação. Eis que o novo chegou. Tudo isso é de Deus, que através de Cristo nos reconciliou consigo mesmo e nos deu o ministério da reconciliação. 2 Coríntios 5, 17 e 18. É isso. As nossas escolhas, nossas atitudes têm consequências. O pecado, ele tem suas consequências, né? E é o que fala aqui, né? Essas pessoas, elas suportaram o desprezo dos outros, sentiram dor, sentiram vergonha. Isso tudo é real, acontece com a gente. Exato. Vão ter esse tipo de consequência, mas é a gente entender que Deus, ele não sente vergonha de nós, né? Quando nós aceitamos a Cristo, estamos nessa caminhada, nós somos um novo homem. Ali começa uma nova história. Porque nós temos aquela ideia, aquela vontade de sermos perfeitos sozinhos.
que nós somos capazes disso e o tempo todo a vida vai nos mostrando que não, sem chance. Nós não somos capazes de sermos, né, perfeitos. Só. Fala, Lê. Tudo é questão de usufruir da graça, né? Tudo que a gente fala e tudo que a gente prega e que a gente vive numa vida com Cristo advém da graça de Deus, da glória dele, do projeto dele, do propósito. A gente costuma olhar, e até o pastor Tiago, aí conversando comigo e com a Paola, a gente chegou ao consenso de que a gente não pensa na eternidade, né? A gente não tem um filtro sobre tempo na nossa cabeça de pensar, poxa, isso tudo que eu tô fazendo, ou isso que eu tô vivendo, a sociedade que eu tô vivendo faz parte, é um microcosmo dentro do tempo de Deus, em que ele estipulou uma história linda desde a criação do mundo e vai desembocar lá na glorificação, quando a gente vê com ele. Então a gente não tem isso sempre na nossa mente. Só que a gente deveria colocar esse pensamento, essa forma de ver, mais em ação na nossa vida. E até quando a gente olha para as coisas do passado, e aí a gente olha tudo que viveu lá atrás, todas as mulheres, a gente consegue olhar para o nosso presente e falar, vou fazer diferente hoje. E a gente consegue olhar para o futuro e ver, poxa, Deus já está fazendo isso e Ele vai continuar fazendo porque a história pertence a Ele, não a mim. Então, não diz respeito a Paola, ou não diz respeito a Letícia, ou a Tainá, ou qualquer que seja. Diz respeito a Jesus Cristo, diz respeito à história que Ele fez para cada um. Nós somos pecinhas que Ele foi colocando ao longo do tempo e que vai, no final de tudo, que vai ser só o começo, vai glorificar o nome dEle. E a gente vai olhar e vai falar assim, nossa, era isso. O foco. Era isso. Esse é o centro de tudo. Enquanto a gente não entender que a nossa história é para glorificar o nome dele, a gente vai ficar tentando remendar sempre as coisas com um band-aid. E não vai dar certo. Não vai funcionar. Nossa, que nem Adão e Eva se cobrindo com folha de figueira, que a gente até falou semana passada. Não vai funcionar. A gente precisa entender que Deus olha a nossa história como um todo. Né? O pastor Tiago me mostrou isso na semana passada, sobre a minha história. Tá aqui a história da vida da Paola. Deus vê isso aqui e ele entende que tudo isso tem que ser para a glória dele, né? Essa história da Paola. Aí eu tô vendo aqui, né? E daqui para trás e aqui a história aqui no meio. E às vezes eu olho e falo assim, não faz sentido. Não tá dando certo, né? E Deus olhando o macro, né? Porque Ele é o Senhor do tempo, né? E às vezes a gente se prende a coisas e se prende a detalhes do passado e não consegue viver para a glória dele, não consegue viver pensando no macro, né? E achei interessante que até a Edith Schaefer, né? Eu estava lendo o livro dela, O que é uma família. E ela coloca uma metáfora, né? Como se a nossa vida fosse um tapete que Deus vai tecendo e a gente vê de baixo, né? Porque quando você vê de baixo o tapete sendo feito, você fica, nossa, que negócio estranho, um monte de linha solta, um monte de cor esquisita junto, mas Deus tá vendo de cima, né? E quando você vê o tapete inteiro, você vê uma obra de arte. Sim. E Edith Schaefer falou isso, a gente tá vendo agora, a gente tá vendo ele sendo tecido de baixo, assim, a gente não consegue ver a obra inteira. Só que lá na frente a gente vai conseguir ver a história por completo. E Deus escreveu uma história linda, bela, para a glória dele, para a gente ter prazer e ser satisfeito nessa história, ser satisfeito nele. Ele pensou em tudo, né? E ele cuida dos lírios dos campos, quem dirá da gente, né? Então a gente vê a história do macro e a gente vê no micro. A gente vê ele cuidando da nossa alimentação. A gente vê ele cuidando dos detalhes e fazendo com que os nossos erros, os nossos pecados, até mesmo eles, sejam para a glória dele depois, ele transforme em bênção. Essa é a parte mais bonita, de as nossas quedas servirem para glorificar o nome dele. Obviamente que ele não está contente com os nossos pecados, muito pelo contrário, mas o resgate, toda vez que ele nos resgata, né, das nossas quedas, o nome dele é glorificado e a gente precisa recorrer a ele, né? Ontem estava conversando num dos discipulados sobre isso,
Porque quando a gente cai, às vezes a gente fica com vergonha e fica aquele tempinho sem falar com Deus, né? Ai, deixa eu ficar aqui com vergonha, né? Porque, poxa vida, depois eu falo, sabe? Às vezes você não quer ir na igreja naquele domingo, às vezes você não quer tomar Santa Ceia, você não quer... tem vergonha até de orar, e você fica aquele tempinho sem fazer devocional, porque afinal de contas, né? E, na verdade, você tem acesso direto ao trono da graça, que tá lá em Hebreus. É direto. É lindo. Pecou... Não acredito que eu fiz isso de novo. E correu para Cristo, você corre para Cristo. E quando você assume essa dinâmica na sua vida, a tendência, obviamente, é você se arrepender e o arrependimento se tornar um hábito e as quedas serem menores, né? O pecado não pode ser um hábito na nossa vida. Entendi. Aproveitando esse gancho da Paula, já abri Hebreus aqui. Hebreus 4:16 diz o seguinte: assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento de necessidade. Então, lindo. qual que não é o momento de necessidade do nosso salmo? Não sei qual que é este momento, porque nós somos... Vou adorar falar essa frase agora que eu aprendi isso. Somos totalmente dependentes o tempo inteiro Então, a gente de tá Deus. aqui, tá o tempo todo Não diante somos do trono da independentes graça. nunca, não devemos buscar independência nunca. Né? Nós precisamos entender que nós somos dependentes. Fomos criados para isso. Enquanto a gente não entender isso, a gente vai continuar. Não, hoje eu vou ser boa. Hoje eu vou dar certo. Hoje eu não vou pecar. criticar, não vou falar mal, não vou ficar nervosa, porque eu sou... Só que você esquece de se colocar em oração e falar: Deus, eu não quero te ofender hoje. Eu não quero. Preciso do Senhor para me ajudar. É acordar todo dia numa nova batalha. Deus, hoje eu vou encontrar aquela minha amiga. Você sabe que a gente sempre que se encontra, a gente fala mal. Eu não queria fazer isso hoje. Eu quero fazer diferente. Eu preciso da sua ajuda. Eu dependo do Senhor, né? Pra gente fazer diferente. Sabe, assim, é essa a dinâmica. E não você simplesmente... Tá no centro ainda. Tá no centro. De não vou falar mal, por quê? Você não quer ser vista como má? Você quer ser a boa, que tem controle, né? É isso que a gente tem que ver. Você quer agradar a Deus. A Deus. Né? Exatamente. E aí, gente, nós temos 3 minutinhos para encerrar o programa. Sim. Mas eu queria fazer essa última pergunta e pra gente encerrar e aí terminar com a nossa oração. Tá bom. Até porque esse é o nosso último programa deste ano. Mas em janeiro estaremos de volta, se Deus quiser. Como o panorama bíblico sobre todas essas histórias, né, femininas, né, essa história feminina, pode nos ajudar nos dias de hoje, né? Como que tudo isso a gente pode trazer para os nossos dias? Bom, E aí? trazendo para os nossos dias, acho que a gente deu uma... A gente falou um pouco assim, disso. uma falada sobre isso. O ponto é, a gente viu mulheres adúlteras, mulheres estrangeiras, e a gente se olha nesse contexto de nós somos estrangeiras, sim, nós não somos judias, e Deus nos resgatou através de Cristo. Nós somos mulheres adúlteras porque nós adulteramos a nossa vida contra o nosso cônjuge espiritual. John Frame fala isso. Quando eu vi isso, eu falei, gente, quando a gente peca em qualquer aspecto, né? Qualquer pecado contra Deus é um adultério. Porque a gente está traindo o nosso cônjuge espiritual. A gente está traindo o nosso Deus. Toda vez que a gente peca, Qualquer pecado. nós somos adúlteros. Nós somos adúlteros. Então, nós nos encontramos na mesma situação que Tamar, que Raabe, que Ruth, que qualquer uma dessas, que tinham problemas, que eram pessoas mal vistas. E o pecado faz isso. O pecado faz com que a gente se torne manchado, a gente se torne suja. Mas a grande questão e o grande final, a gente vê na Bíblia, é Cristo. É Cristo dando esperança, Cristo oferecendo a água para a mulher samaritana que não tinha condições nenhuma, que tinha 5 maridos, que era culpada, ela tinha pecados, mas Ele está hoje estendendo a mão para a gente. E a nossa posição, a gente não... Para adquirir isso, a gente não precisa correr e fazer, meu Deus, eu vou me purificar sozinha. É exatamente contra isso que a gente está falando agora. Você só vai conseguir isso através de Cristo. Você só vai conseguir a piedade, a pureza através dele. Então, o nosso coração tem que estar aberto para isso. O nosso coração tem que estar disposto a ser transformado por Jesus. E para que a gente esteja... escrita na história dele também, né? Assim como essas mulheres. A gente não precisa ser santa antes de Cristo, até porque a gente não vai conseguir. A gente só vai conseguir ser santa, pura e piedosa através do nome dele, com o agir dele e a transformação dele.
Sim. Ai, que lindo. Só queria comentar, sei que a gente está terminando, a pergunta da Adriana sobre se Maria Madalena tinha interesses românticos em Jesus. E eu queria, você comentou um pouco que isso não é o foco, mas eu acredito que não, porque a Bíblia não dá margem nenhuma para a gente não dá nenhuma margem pra pensar nisso, para a gente ver isso. E uma das mensagens que a gente quer deixar aqui é exatamente como a gente precisa ler essas histórias e focar em tudo no que de fato está escrito ali. A gente ouviu outro dia uma pregação sobre Davi e Batseba, e o pastor falou assim: não, porque Batseba com certeza foi ali na frente de Davi e seduziu. E porque ele era rei, né? Pensa só. Só que a Bíblia não diz isso, não está escrito isso lá. Então, às vezes, a gente começa a ler as histórias e colocar muito do que a gente está... Na nossa percepção cultural, né, de hoje. Então, a gente vê muito romance de Hollywood e pensa também na nossa cultura ocidental, como os relacionamentos se dão, como as mulheres, né, demonstram sentimento pelos homens, os homens pelas mulheres. As pessoas olham a história de Jonatas e Davi, a amizade deles, e falam: nossa, talvez eles fossem gays, porque nossa mente é poluída, né? Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Profana o que é santo, né? E é muito seguro pra gente ficar no que está escrito, né? Se a gente partir muito, mas talvez aqui essa situação colaboraria muito para ter um problema. Foca no que está escrito, que a gente não erra. Não erra, né? Isso mesmo. É base de interpretação bíblica, Sim. né? Em qualquer livro. E a gente tem 4 evangelhos contando a história de Jesus e falando de Maria Madalena. E se nenhum deles citou isso, ou deu margem para isso, a gente pode ficar tranquilo de falar que não tem não tem isso. Isso mesmo. Eu só vou ler esse texto para encerrar e aí a gente faz a oração. Sim. O fim do ano nos traz várias reflexões e dificilmente, né, alguém não relaciona com o final de um ciclo e início dentro de outro, né? Para nós cristãos também temos a comemoração do nascimento do Messias, para nos encher de gratidão pela nossa salvação. Juntando esses dois aspectos, nós falamos hoje sobre as mulheres da genealogia de Jesus e o que elas têm a ver conosco. O que podemos aprender com elas, né? Durante todo esse programa diário de Eva, nós falamos que a Bíblia, de forma alguma, ela é machista. Isso fica muito claro. E um texto que fala muito e que nós usamos ele no estudo de hoje foi em Mateus 1. Nós citamos alguns outros versículos. É importante na nossa caminhada cristã a gente buscar o conhecimento verdadeiro, sair do leitinho e ir para um alimento mais forte, mais consistente, que nos alimente. Acho que a gente precisa conhecer a palavra e buscar. Uma coisa que é importante a gente citar é que a gente usou hoje como base um texto do Desiring God. A gente vai deixar o link na descrição. Vou passar, Lucas, prometo pra você. Porque tá o texto original lá e tudo do que a gente falou, a gente pegou desse texto, que é do Piper. Né? Se for brigar, briga com ele. Briga com ele, mas acho que tá... Assim, foi uma bênção pra gente ler esse texto e ver essa... Foi um achado de Deus, assim, Deus, né? Porque a gente tava pensando que tema a gente vai colocar quarto que vem. E aí a gente tava lendo, nossa, fechou, vai ser isso. Porque pré-natal, fica engraçado. Né? Pré-natal, finalzinho do ano. Grávidas. E é muito bom poder compartilhar essa palavra, porque a gente consegue uma palavra para as mulheres, para os homens, e falar de Jesus, e é tudo muito bom, né? Vamos fazer uma oração? Vamos. Posso fazer? Pai, nós agradecemos a oportunidade de, às quartas-feiras, quinzenalmente, estarmos aqui no Diário de Eva falando sobre um assunto tão necessário para as nossas vidas, em primeiro lugar, e para de tantas mulheres e homens que têm nos acompanhado, Pai. A feminilidade bíblica, a feminilidade de acordo com a Tua palavra. A gente tem escutado muitos ruídos do mundo, a gente tem sido atacado o tempo inteiro pela nossa cultura, falando que nós devemos nos impor, falando que devemos ser independentes, falando que não precisamos de homens e inclusive não precisamos do Senhor, mas a gente não quer isso para a nossa vida. A gente quer a liberdade que a gente encontra em Cristo Jesus e que a liberdade que nos submete a Ele, Pai. Nós queremos ver a beleza
da Tua Palavra aplicada na nossa vida. A gente quer viver isso nos nossos lares, com maridos, filhos, irmãos, pais e mães. A gente quer viver essa beleza na nossa comunidade, nos nossos estudos, nos nossos trabalhos, nas empresas e onde o Senhor nos colocar, Pai, onde quer que nós estejamos, nas nossas igrejas. Nós queremos mostrar a beleza da feminilidade bíblica e nós precisamos do Senhor para colocar isso em prática, Pai. Eu peço que todas essas histórias que nós compartilhamos hoje, de Tamar, de Raabe, de Ruth, de Maria Madalena, que essas histórias nos remetam às nossas próprias histórias, Pai, que a gente consiga olhar para a nossa vida e ver a transformação que Cristo faz todos os dias, Pai, que a gente possa focar nessa transformação, na transformação que Ele faz de dentro para fora, para que a gente possa refletir como embaixadoras de Cristo a imagem dele, Pai. Em nome de Jesus, obrigada pela oportunidade desse programa, obrigada pela vida da Tainá, da Letícia, de todas as mulheres que foram convidadas, que passaram aqui pelo programa, servindo ao Senhor, por todas as que estão nos ouvindo, que encontraram a graça através desse programa. Obrigada pela oportunidade que o Senhor nos deu de servi-las e de servi-los, e pedimos, Pai, que ano que vem a gente possa estar de volta fazendo mais para honra e glória do Teu nome. Em nome de Jesus é que eu oro, amém. 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 Meninas, fiquem com Deus, um beijo. Sim, para vocês também, para você também. E assim nos despedimos de 2019 com o programa Diário de Eva, mas nós temos ainda uma programação até o final dessa semana e acredito que ainda semana que vem. Mas senão nós temos os reprises. A rádio da Igreja Presbiteriana de Pinheiros é uma rádio missionária. O objetivo é levar a palavra de Deus, é compartilhar a palavra, que é viva. Então, um Feliz Natal para vocês e um Feliz Ano Novo para todo mundo. E obrigada pela participação. Tivemos uma participação muito gostosa, comentários lindos e edificantes. Que Deus continue essa missão na vida de vocês. Lembrando que os programas ficam salvos, então vocês podem voltar e ouvir, assistir alguns outros temas. Tchau! Você ouviu Diário de Eva, debatendo a verdadeira feminilidade no mundo contemporâneo. Um programa produzido pelo Ministério de Comunicação da Igreja Presbiteriana de Pinheiros.